A palavra dinossauro tem origem grega e significa terrível réptil. Essa denominação biológica do grupo Dinossauria foi feita pelo paleontólogo e anatomista inglês Richard Owen, lá em 1842. Os dinossauros viveram na Terra há muito tempo atrás, e era tão grande o número de espécies existentes de dinossauros que até hoje foram descritos por volta de 1000 dinossauros diferentes, com hábitos de vida bem diferentes. Eles dominaram a Terra por quase 150 milhões de anos, até serem extintos há cerca de 65 milhões de anos, segundo a teoria mais aceita, por causa do impacto de um asteroide com a Terra. Haviam dinossauros de todos os tamanhos, e alguns eram menores do que uma galinha. Outros chegavam a pesar quase 100 toneladas, ou seja, eram 10 vezes mais pesados do que os maiores elefantes de hoje em dia. Talvez sem pelo, sua pele era cheia de protuberâncias ou áspera. Alguns cientistas acreditam que os dinossauros eram cinzentos ou verdes e que essas cores ajudavam a disfarçar a sua presença nos ambientes. Outros cientistas, porém, acham que os dinossauros eram bem coloridos e que suas cores vivas ajudavam os machos a atraírem a atenção das fêmeas. Você já ouviu falar no Tiranossauro Rex? Então, ele é um dos maiores dinossauros e mais populares. Ele tinha 13 metros de comprimento, 6 metros e meio de altura e pesava 8 toneladas. E ele é considerado um dos animais mais ferozes que já passaram pela Terra. Assim como os demais dinossauros, o tiranossauro nascia de um ovo, e cada vez a mãe Rex punha de 10 a 20 ovos. E se acredita que não eram chocados, mas enterrados na areia ou na lama, mais ou menos como as tartarugas fazem. E depois de um mês, o novo tiranossauro já estava dando seus rugidos pelo mundo. O Eoraptor foi o primeiro gênero de dinossauro conhecido. Ele apresenta pelos fósseis uma datação de 235 milhões de anos. Ele é considerado pelos paleontólogos como o antepassado comum de todos os dinossauros, o que leva a acreditar que os primeiros dinossauros foram pequenos predadores bípedes. Já os Velociraptors eram um dinossauro que tinha cerca de 60 centímetros e apresentava o corpo coberto por penas. Por causa dessa característica, ele é classificado por alguns estudiosos como uma ave. O Spinossauro era um dinossauro carnívoro que tinha cerca de 18 metros de comprimento e podia atingir até 20 toneladas. Ele é muito conhecido pelos prolongamentos das suas vértebras, que formam uma espécie de vela nas suas costas. Já o Triceraptor era um dinossauro herbívoro que apresentava como característica mais marcante os 3 chifres e uma espécie de placa na sua cabeça. Esse animal podia atingir até 9 metros de comprimento e pesar cerca de 6 toneladas. Já o Stegossauro era um grande herbívoro que possuía 2 fileiras de placas em suas costas e espetos no final da sua cauda. Esse dinossauro poderia atingir até 9 metros de comprimento. Já os Branquiossauros, esses dinossauros herbívoros se destacavam pelo seu longo pescoço. Com cerca de 35 metros de comprimento, esse animal pesava mais de 20 toneladas. E claro, existem várias hipóteses que tentam explicar o fim dos dinossauros. A mais aceita é de que a Terra tenha sido atingida por um meteorito que caiu próximo à península de Yucatán, no Golfo do México. Esse meteorito teria causado chuvas ácidas, incêndios, tsunamis e teria levantado uma grande nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol de todo o planeta. Com a redução dos níveis da luz, as plantas ficaram incapazes de realizar a fotossíntese, o que levou muitas espécies de vegetais à morte. Com a morte das plantas, outros organismos da cadeia alimentar foram prejudicados. Herbívoros e, consequentemente, carnívoros ficaram sem alimentos. Apesar de ser uma situação extremamente desfavorável à sobrevivência de várias espécies, animais de pequeno porte, como mamíferos, sobreviveram, porque necessitavam de menor quantidade de alimentos, e assim o mundo conseguiu continuar, mesmo os dinossauros tendo sido extintos.